Eu vou fazer um leilão. Exatamente. Essa eu acho que é a ideia atual do Fluminense com o Marcos Paulo e pode ser uma solução para finalmente o jogador conseguir pelo menos deixar alguma migalha de dinheiro dentro do clube. É algo que, assim, enfim, ou a gente se coloca na situação ou então a gente fica sem nada na mão. Vamos tentar falar um pouquinho disso daqui porque virou leilão. Virou leilão agora, depois da notícia do Atlético de Madrid querendo Marcos Paulo. Agora é a notícia de que o Parma também deseja o atacante e quer atravessar essa negociação. E para o Fluminense tudo é festa, mas tudo é prejuízo também. Eu sou Gabriel Amaral, esse daqui é o canal Raiz Tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, porque eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Bem, vamos embora falar de Marcos Paulo. Importante destacar uma coisa, antes de mais nada. Eu estou usando, só tinha uma notificação para hoje de manhã, para essa quinta-feira de manhã, e eu estou usando-a com este vídeo aqui, em vez da análise individual de cada jogador. Então, vou falar com vocês o seguinte. Estou publicando esse daqui e a análise individual vai ser publicada, infelizmente, sem notificação, mas vai estar aparecendo no card aqui nesse momento, com 1 minuto e 15 de vídeo. Então, tá aparecendo aí, vai lá, assiste, dá essa moral, porque ela não vai estar, esse vídeo não vai estar no feed de inscrições, né? E também não vai estar recebendo notificação de vocês. Então, enfim, limites que o YouTube impõe a gente. Bem, para quem não entendeu nada, eu gravei um vídeo nessa quarta-feira falando sobre a proposta do Atlético de Madrid por Marcos Paulo. Vou resumir, mas vale a pena você ir lá ver o vídeo do Atlético de Madrid, tá? Resumindo, o Atlético de Madrid conseguiu o contrato já com o jogador, já acertou até questão de salário, tempo de contrato e etc. Só que o Atlético de Madrid está querendo que em julho Marcos Paulo vá. Ele não faz questão de ir agora. Simeone quer ele em julho, e aí ele iria de graça. O Fluminense não teria muito o que fazer porque o contrato dele acaba nesse mês. Bem, o Atlético de Madrid está de boas com isso, mas Marcos Paulo, segundo informação do Globoesporte.com, aliás, a informação do Goal, que foi quem trouxe a informação do Atlético de Madrid, já diz que o jogador quer dar uma compensação financeira ao Fluminense, quer que o Atlético de Madrid pague algo. A informação do Globoesporte.com é de que o empresário de Marcos Paulo, que está na Europa fazendo essas negociações, que já tem um acerto salarial e que todo mundo vê com otimismo que ele vai fechar com o Atlético de Madrid, de que, por um pedido do presidente do Fluminense, ele quer que mandar Marcos Paulo agora para poder receber alguma coisa em troca. Ok, dito isso, a negociação está nesse impasse. Marcos Paulo quer dar um retorno ao Fluminense, o Fluminense quer mandar agora para ter um retorno, o Atlético de Madrid só quer em julho para poder pegar de graça. Neste momento, entra o Parma, segundo uma informação do André Hernando, Edgar Maciel de Sá e da Paula Carvalho, no Globoesporte.com. O Parma está oferecendo ao Fluminense cerca de 500 mil euros, que dá mais ou menos 3 milhões de reais. Lembrando que Marcos Paulo não é 100% do Fluminense, tem parte que ficou para empresário, então o Fluminense ficaria ali, se eu não me engano, são 70% que o Fluminense tem, ficaria ali em torno com 2/3 disso, né? Ficaria com um pouco mais de 2 milhões de reais. Por 2 milhões de reais, e o Fluminense ainda ficaria com 15% do lucro do Parma numa possível venda. Ou seja, está comprando por 500 mil euros, se o Parma chegar lá na Europa e vender por 10 milhões, o Fluminense fica com 15% de 9 milhões e meio. Além da cota ali de clube formador. Então o Parma está oferecendo um dinheiro para levar agora. É pouco dinheiro? Meu amigo, é nada. Esse dinheiro é nada. Mas é dinheiro, né? Vamos botar aqui 2 milhões de reais aí. Como o presidente falou, 1/3 de uma folha salarial. Muito, muito, muito pouco. Muito pouco, mas é 2 milhões e pouco a mais do que nada. Repetindo, eu estou falando 2 milhões porque Marcos Paulo não é 100% do Fluminense. O Fluminense até pode ter 100%, mas tem que dar, a gente já falou disso daqui na época da transferência dele, tem que dar ali, acho que se não me engano, são 20 ou 30% para algum empresário. Essa informação não é 100% confirmada, mas a gente fica nessa escala, entre 2 e 2 milhões e meio, 2 e 2 milhões e meio de reais. Qual que é o empecilho? Marcos Paulo é óbvio que quer muito mais ir para o Atlético de Madrid do que para o Parma, né? Todo mundo escolheria isso em sã consciência. Então, assim, nesse momento o empecilho é fazer com que Marcos Paulo, porque Marcos Paulo também precisa aceitar, não é só o Fluminense escolher a oferta. Aí Marcos Paulo vai falar, não vou para o Parma não, fico aqui até o final do contrato e vou para o Atlético de Madrid na hora que eu quiser, no final do contrato.
teria que aceitar ir para o Parma. E qual que é o problema do momento? É que o Parma está na zona de rebaixamento do campeonato italiano e é um clube pouco atrativo comparado ao Atlético de Madrid na Espanha. Isso é óbvio. O que o Fluminense tem que tentar nesse momento? Primeiro, eu acho muito difícil que convença Marcos Paulo a ir pro Parma. Acho bem difícil, muito difícil mesmo, até pelo adiantar das negociações com o Atlético de Madrid. Eu acho muito difícil que esse negócio feche com o Parma, tá? Só deixando claro. Acho que não vai rolar. Segundo, qual que seria a chance? Algum time médio-grande, que não é o cenário do Parma hoje, algum time médio-grande, e aí com médio-grande eu tô falando tanto dos gigantes como Barcelona, como Real Madrid, etc., que eu acho pouquíssimo provável também, todos eles da Espanha que eu citei, ou algum time como o Watford foi para João Pedro, na época estava na Série A ainda da Premier League, ainda estava na primeira divisão da Premier League ali. Então, assim, algum outro time da Premier League que habite um meio da tabela, ou algum time da própria Itália um pouco mais acima, enfim, algum time que seja médio-grande, como o Atlético de Madrid é dentro da Espanha, não é um dos principais, mas é médio, entre na conversa e veja a oportunidade de pegar um garoto, que isso é valorizado pra cacete lá fora. Todas as notícias que eu li da Espanha falando sobre Marcos Paulo, todas elas destacavam que ele não era extracomunitário, que ele tem um passaporte europeu, que joga na seleção portuguesa, etc, etc, por um valor de 1 milhão de euros. Busca esse jogador e leva agora. Talvez se um Benfica que levou Gilberto, Porto, até mesmo um Vila Real, algum time assim, que não é dos principais da Europa, não é como o Atlético de Madrid que vai jogar final de Champions, mas é um time que pelo menos joga Champions League, por exemplo, talvez o Fluminense conseguisse um acordo para poder aceitar. Ou seja, o leilão está feito, nesse momento é isso que a gente tem. Provavelmente ao longo do dia vamos ter mais notícias sobre esse caso. E hoje a proposta é isso. É o que eu tô falando, galera. A gente já bateu, já falou sobre tudo que tinha que falar de Marcos Paulo. Agora a gente está na hora de analisar a negociação. 500 mil euros. A gente já chegou a conversar aqui de proposta de que 10, 15 milhões talvez estivesse ruim. Que fase, Fluminense, que fase. Enfim, vou deixar o link do 1xBet aqui embaixo, que patrocina aqui esse vídeo do canal e tem apostas esportivas. O Fluminense empatou com o Coritiba nessa quarta-feira por 3-3, num jogo que surpreendeu muita gente, afinal de contas, era o pior ataque do campeonato, um time do outro lado também que não tem feito muitos gols recentemente, mas o Fluminense decepcionou a gente nesse empate de 3-3. Clica aqui, faz o seu depósito, vai lá no site da 1xBet. Saudações tricolores, até a próxima e durante o dia provavelmente mais atualizações do cenário de Marcos Paulo e da venda dele. Até a próxima, valeu!